Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Aqui é o Maicon, novamente, e hoje estou trazendo aqui o segundo exercício, né? Na verdade, a letra B do exercício aqui da lista da professora Mônica, da FATEC. Especificamente para o pessoal do curso de produção industrial, tá? Então, nesse exercício, nessa questão, o que nos pede aqui? Pede para a gente encontrar o domínio, o conjunto imagem, e também pede para a gente fazer o gráfico dessa função, x² menos 7x mais 10. Provavelmente eu divido esse vídeo aqui em duas partes, tá? Por ele ser um pouco extenso, por ter questão de gráfico para explicar, então pode ser que fique um pouco longo esse vídeo. Então eu divido em duas partes para não pesar muito aqui na hora de subir pro YouTube, tá? Então, vamos tirar isso aqui, deixar de lado. E vamos aqui pro exercício. Primeira coisa que a gente tem que saber é o domínio e a imagem da função do segundo grau. Lembra? Bhaskara, a gente tem que calcular, achar o delta. Então, é isso que a gente vai ver hoje. Primeira coisa que devemos saber, domínio e imagem. Eu já expliquei no vídeo anterior o que era o domínio e a imagem, porém eu vou explicar aqui de novo, tá? Domínio e imagem da função do segundo grau nesse caso, tá? Vamos fazer o seguinte, eu montei um material aqui para vocês, para ficar mais fácil de explicar. Então, função do segundo grau. A função do segundo grau é dada por uma função de um valor a que acompanha x², mais um valor b que acompanha x, mais aqui o valor c sozinho, que é esse formato aqui, né? Então a gente sabe que a função do segundo grau ela tem esse formato, ax² mais bx mais c, certo? Primeiro ponto aí de observação. Isso aqui, se quiser anotar, é muito bom, viu? Vai ajudar bastante vocês. Então, o segundo ponto que eu trouxe para vocês aqui é que a função, ela graficamente é representada por uma parábola. Essa parábola pode ser côncava para cima ou côncava para baixo. Então aqui eu representei para vocês. Quando que vai ser côncava para cima? Quando o valor que acompanha x² for positivo. Então, quando esse coeficiente for positivo, ela é côncava para cima, tá? Quando é negativo, se o valor que acompanha x² for negativo, a minha parábola é côncava para baixo. Aqui eu tenho dois exemplos. Positivo, ax² mais bx mais c. Esse formato aqui, côncava para cima. Se for negativo, ó, menos ax² mais bx mais c é côncava para baixo. Então isso aqui é importante saber. Vamos para o terceiro ponto aqui, ó. É importante saber o quê? Que o valor de c, que é esse valor aqui sozinho, esse valor, na verdade, é onde a parábola corta no eixo y. O que seria isso aí? Eu marquei para vocês aqui. Então, é onde corta o eixo y. Aqui um exemplo. Eu tenho aqui o eixo das abscissas, o eixo do x e das ordenadas. Aqui eu fiz um esboço, um exemplo, tá? Tem uma parábola aqui com o coeficiente positivo, então côncava para cima. E bem aqui onde a parábola corta no eixo y, é o valor de c. Então, bem nesse ponto aqui, ó, onde o gráfico passa, a parábola passa, esse ponto aqui de intersecção é o valor de c. Tá? Isso aqui é importante saber também. Muito bom. Na verdade, tudo é importante, né? Então, vamos aqui pro quarto ponto. Tive que dar uma dobradinha aqui no papel, porque senão não consigo mostrar para vocês. Então, o quarto ponto. No gráfico, tem outro caso também, já vou explicar para vocês aqui. Mas nesse caso aqui, ó, a gente tem duas raízes, né? Então, ou seja, a gente tem aqui, ó, dois pontos no eixo x, é onde eu tenho intersecção aqui, ó. E vale ressaltar que nesse ponto de coordenada aqui, ó, eu tenho as raízes x1 e x2. E quando eu chego nesse ponto de encontrar a raiz, eu vejo que meu y aqui, ó, é zero.
Aqui é a origem, aqui é zero. x1 x1 em x, 0 em y. x2 em x, 0 em y. Conclusão. A gente conclui que, para achar valor de x1 e x2, eu preciso que meu y seja zero, tá vendo? Por quê? Porque eu quero saber aonde que ela corta no eixo x. E para saber isso, ele tem que ser zero na coordenada y, tá vendo? 0 e 0, eu encontro a minha raiz. Tem outro caso também, que eu posso ter aqui, vou ver só o eixo x, que meu gráfico pode ser assim, ó. Deixa eu pegar outra cor aqui que está meio ruim. Eu posso ter isso. Aqui é o eixo x. E aqui, ó, na hora de fazer o cálculo das raízes, as duas raízes são iguais. Quando que isso acontece? Isso aqui acontece quando o meu delta lá, na hora que eu calculo, quando o delta dá zero. Quando o delta dá zero, eu sei que a x1 e x2 vai ser igual, porque só tem um ponto aqui, ó. Tá? Isso aqui também é importante. Vamos aqui para o quinto ponto. Voltando aqui, o quinto ponto é a respeito do domínio. O domínio da função, sempre, que é em vermelho, sempre será o domínio dos reais. Então, qualquer valor real que eu atribuir para x vai satisfazer essa restrição aqui. Tá? Isso não muda, isso é bem claro, pois podemos usar qualquer valor de x no plano cartesiano. Então, qualquer valor de x que eu atribuir para a função de segundo grau é válido, tá? Qualquer valor real. Exemplo. Encontre o domínio da seguinte função. Por exemplo, se o exercício só me pede para encontrar o domínio, eu não preciso se matar fazendo conta. Por quê? Porque, como vimos acima, o domínio sempre será que x pertence aos reais. Ou somente aqui, ó, domínio igual aos reais. Tá? Isso aqui não muda, gente. Função do segundo grau, perguntou de domínio, é domínio dos reais, tá bom? Outro exemplo aqui, ó. E isso aí não se restringe, tá? Por exemplo, eu tenho uma outra função aqui, ó. πx² mais 1x menos 1. Qual que é o domínio? É os reais. O domínio é sempre em relação ao eixo x. Então, qualquer valor aqui que eu atribuir para x, tá? É válido. Outro exemplo. Qual que é o domínio de x²? Exatamente, os reais. Certo? Então, isso daqui é a definição de domínio. Vamos agora aqui para a imagem. Então, voltando aqui, pessoal, aqui no sexto ponto eu trato sobre a imagem da função do segundo grau. Então, como eu disse aqui, além do domínio, temos a imagem, que nada mais é os valores de y. Então, aqui eu tenho um exemplo, tá? Vou tirar aqui para explicar para vocês. Aqui, vamos focar primeiramente aqui no gráfico. Eu tenho um gráfico, tá? Esse gráfico é côncava para cima. Como a gente já viu, se é côncava para cima, o valor que acompanha o x² é positivo, tá? O domínio. Qual que é o domínio? Acabamos de ver também que o domínio é sempre os reais. E agora, e a imagem? Gente, a imagem é o seguinte, não é complicado, tá? Você vai entender claramente aqui com esse exemplo. A gente sabe que domínio são os valores que estão sendo utilizados em x. Esse gráfico, tá? Essa parábola, ela continua indo para frente aqui, ó. Aqui não está em escala, tá? Mas esse gráfico, ele vem de lá do menos infinito, toca aqui no limite e começa a subir novamente. E ele vai embora para o mais infinito, gente. Não para nunca isso. Então, para x, a gente pode usar todos esses valores. Todos. Menos infinito a mais infinito. Agora, a gente olhando agora aqui para y, a gente vê o seguinte, que a nossa parábola, nesse caso, ela vem até um certo ponto, chega no limite e começa a subir novamente, certo? Então, isso aqui nada mais é que um limite. Então, você concorda comigo que no eixo y aqui, ó, na imagem, a gente não usa nenhum valor que esteja abaixo desse ponto? Poderia ser o contrário também. Eu poderia ter
como a gente já viu, esse tipo. Mas aqui também é a mesma coisa, você concorda que o gráfico vem, sobe, a parábola bate num ponto e começa a descer? Então, sabendo isso, você concorda comigo que a gente não pode usar, ou no caso a gente não usa, nenhum valor que esteja abaixo desse ponto? A gente não usa. E você concorda que nesse caso aqui, ó, quando o AX é negativo, aqui é quando AX é positivo. AX quadrado é positivo, aqui AX quadrado é negativo. Quando é negativo, você concorda que daqui para cima a gente não usa nada? Por quê? Porque meu gráfico bate, minha parábola bate nesse ponto e começa a descer novamente. Então, aqui eu não uso nada. Porém, desse ponto para baixo, eu estou usando tudo. Por quê? Porque isso aqui, gente, como eu disse, continua para o mais e para o menos infinito. Ela não para nunca. E nesse caso a mesma coisa. Ela vem, encosta nesse ponto e começa a subir. Então, daqui para baixo eu não uso nada. Agora, daqui para cima, eu posso usar qualquer coisa, qualquer valor. Então, sabendo isso, você já entendeu o que é a imagem. Se eu fosse escrever isso daqui numa forma matemática, numa linguagem matemática, o que eu fiz? Eu chamei esse ponto aqui, ó, em y, esse valor, de n. Mas poderia ser qualquer valor, menos 1, menos 3, menos 4, tá? Mas chamei de n para ficar uma coisa genérica. Então, sabendo isso, o que vai acontecer? Na hora de escrever aqui, ó, a imagem, a gente escreve assim, ó, IM é igual, abre colchetes, que y pertence aos reais, também é dos reais, porque eu posso usar qualquer valor real. Y pertence aos reais, tal que y seja maior ou igual a n, para esse caso. Então, para esse caso, o y ele tem que ser maior que n ou o próprio n. Então, maior ou igual a n. Se fosse para esse caso aqui, como é que ficaria? Ficaria que a imagem é igual que, abre aqui colchetes, que y pertence aos reais, tal que y, nesse caso aqui, ó, tem que ser menor, tá vendo? Porque ele bate e volta, então tem que ser menor ou igual a esse valor. Menor ou igual, vamos chamar esse ponto de V. Então tem que ser menor ou igual ao ponto V. Isso aqui é a imagem. Agora, aqui tem as anotações. Então, ó, note que não usamos todos os valores de y, pois a nossa parábola desce e depois sobe novamente, para esse caso. Foi o que eu disse. Ela vem de um lado menos infinito, toca nesse ponto e volta. Então, a gente não usa todos os valores. A gente usa daqui para cima. Então, com isso, ó, chegamos à conclusão que a imagem, ou seja, os valores de y que estamos usando, é tudo que está acima do valor n. Então, tudo que está acima do n, eu estou usando. Então, aqui, para finalizar, temos então que a imagem é IM, escreve desse jeito, igual y pertence aos reais, tal que y, para esse caso aqui, seja maior ou igual a n, tá? Quando o ax quadrado positivo. E se fosse, e temos que, imagem, nesse caso, y pertence aos reais, tal que y é menor ou igual a n, quando for negativo, tá? A gente viu aqui agora. A gente chamou de V esse ponto aqui, tá? Creio eu que ficou bem claro a definição aí da função do segundo grau, né? Isso aqui foi um resumão, só que eu acho que ficou bem claro para vocês, né? Sabendo isso, a gente pode partir para o exercício. Então eu vou dividir em duas partes. Essa parte aqui de conceito, tá? De parábola, da função do segundo grau, essas coisas, eu vou deixar para a parte 1, para esse vídeo. A parte 2 vai ser a aplicação, então, disso que a gente viu nesse exercício, onde pede domínio, a imagem e pede para desenhar o gráfico, tá bom? Então, muito obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo com a parte 2.